Caixa Seguridade vem caindo fortemente nas cotações nos últimos meses. Depois do seu pico nos R$ 17 praticamente, que a empresa chegou a ser cotada. Vem comigo que eu vou te falar um pouco mais sobre Caixa Seguridade, os dividendos esperados para esse ano de 2025 e se Caixa Seguridade está barata ou cara no momento atual. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI e bora pro vídeo. No balanço do último TRI, a Caixa Seguridade reportou um lucro líquido bem razoável. Hoje, a Caixa Seguridade entrega um ROI de 58%, com os ajustes o ROI seria 65%, então é um ROI bem alto, principalmente comparado a outros pares do setor, como o BB Seguridade, que obviamente atua em outro ramo, que é o ramo rural, ou até mesmo a Porto Seguro. Podemos ver que as receitas operacionais da Caixa Seguridade tiveram um aumento de 10% em relação ao primeiro TRI de 24. 56% da sua receita vem em relação das suas participações, que aqui inclui as partes dos seguros, e 44% da parte de distribuição. Olhando para a parte de seguros, o desempenho comercial da Caixa Seguridade é totalmente atrelado ao seguro habitacional, que é obrigatório por lei. Então, a Caixa faz o financiamento imobiliário para seus clientes e a Caixa Seguridade vai e faz o seguro para esses mesmos clientes, tendo assim uma margem gigantesca em relação às outras seguradoras por conta do maior financiador do mercado imobiliário, que é a Caixa Econômica Federal. Podemos ver que o seguro de vida da Caixa Seguridade corresponde a 24% dos seus prêmios emitidos, o prestamista 16%, residencial 12% e assistência 3%. Observem que os prêmios remetidos no primeiro TRI de 25 tiveram uma leve queda de 1,2% em relação ao primeiro TRI de 24 e em relação ao quarto TRI de 24 teve uma leve queda de 7,6%. Eu vou mostrar para vocês que existem alguns efeitos também sazonais nesses prêmios emitidos. Um indicador que é importante para ficar de olho nas seguradoras é a sua sinistralidade em relação à porcentagem do prêmio ganho. Observem que a sinistralidade da Caixa Seguridade vem estando tranquila nesse primeiro TRI de 25, uma sinistralidade bem alta no segundo TRI de 24. O CEO da empresa até comentou que era algo não recorrente. A Caixa lucrou mais ou menos 725 milhões, mas era para ter lucrado 926 milhões nesse trimestre, sem os eventos não recorrentes. Isso distorceu bastante também os múltiplos da empresa, porque é aquilo que eu já venho explicando para vocês. Esses sites pegam os últimos 12 meses e existem esses eventos não recorrentes que ficam ali e o site pega da mesma forma. Se for ajustar os múltiplos da Caixa Seguridade, ela estaria com múltiplos muito abaixo do que hoje em dia mostra nesses sites, que é quase 11 vezes e meia de preço por lucro. Observem que a representatividade no ramo de seguros na margem operacional total da Caixa Seguridade é de 46%. Então, de todo o resultado operacional da Caixa Seguridade, 46% vem da parte de seguros e desses 46%, mais de 40% são da parte do seguro habitacional. Então, podemos dizer que mais de 20% do resultado da Caixa Seguridade é relativo ao seguro habitacional. E a outra linha de receita da Caixa Seguridade são os negócios de acumulação, consistem em previdência, consórcio e capitalização. 54% dessa receita vem da parte de previdência e 29% da parte de consórcio, 17% da parte de capitalização. E observem, da margem operacional total desses três negócios de acumulação, 63% dessa margem operacional vem da parte de previdência, 23% dos consórcios e 14% capitalização. A representatividade desse resultado na margem operacional total da empresa é de apenas 26%. Outro negócio da Caixa Seguridade são os negócios de distribuição, e observem que eles representam 28%. É basicamente a corretagem que a Caixa Seguridade recebe dos produtos que a Caixa vende para seus clientes. 28% dessa margem operacional vem em relação à parte habitacional, o que seria a corretagem desses financiamentos habitacionais que a Caixa fica para ela e a Caixa Seguridade fica para ela. Então observem que grande parte do resultado, sim, vem da parte habitacional, se levar em conta a parte dos seguros e da distribuição de corretagem da Caixa Seguridade. E esse ramo vem crescendo fortemente. Observem que do primeiro TRI de 24 ao primeiro TRI de 25 teve um aumento de 13%, e por conta de efeitos sazonais, o primeiro TRI de 25 foi mais fraco do que o quarto TRI de 24.
A margem operacional, a mesma coisa, 3,6% de aumento entre TRI e TRI. Uma parte bem interessante da Caixa Seguridade, comparado com a BB Seguridade, na BB Seguridade, mais ou menos 17% do resultado dela é relativo do resultado financeiro, que seria o quê? A carteira de investimentos da seguradora. Os rendimentos dessa carteira estariam sendo contabilizados nesse resultado financeiro. Aqui na Caixa Seguridade, 31% é relativo ao resultado financeiro. Observe que a composição da carteira de investimentos da Caixa Seguridade hoje tem um yield médio de 12,4% em relação a títulos pré-fixados. Olha a composição da carteira: 35% de pré-fixado, 18% de pós-fixado, 29% de pós-fixado em relação a fundos de investimento e esses últimos 13% indexados à inflação. Mesmo com o corte da Selic esperado para o final do ano, podemos ver que isso não afeta fortemente a Caixa Seguridade, porque nem todo resultado financeiro dela é atrelado somente a pós-fixado. Eu peguei esse dado que mostra os financiamentos imobiliários em valores. Observem que, em relação à parte sazonal que eu comentei com vocês, no último ano, os menores valores foram no primeiro TRI de 24, o que aconteceu novamente no primeiro TRI de 25. Então podemos ver que existe um efeito sazonal para a parte de financiamentos imobiliários no mercado como um todo, é mais fraco no primeiro trimestre do ano. Então podemos esperar um resultado mais forte para o segundo TRI de 25 e principalmente para o terceiro e quarto TRI de 25. Observem aqui a parte que eu comentei com vocês, que a Caixa é a maior fonte de financiamento imobiliário do país. Observem que na parte de aquisição, ela é a primeira e a segunda é o Itaú. Isso aqui é no ano de 2025. E na parte de aquisição e construção, ela continua sendo a primeira e o Itaú seria o segundo lugar. Então a Caixa Seguridade consegue pegar receitas em relação à parte de distribuição, as corretagens e também receitas com seguros que são obrigatórios por lei no financiamento imobiliário. Esse dado que eu peguei aqui é bem interessante, que mostram as unidades totais financiadas com os recursos da poupança. Eu peguei esses dados pela ABCIP e o Banco Central e eu planilhei eles no Excel. Depois eu vou colocar o link para vocês de onde eu tirei esses dados. Vocês depois olhem, é uma tabela com esses dados anuais desde 2002, como podemos ver aqui. Então observem o forte crescimento das unidades totais financiadas, essa forte queda que tivemos, que eu vou mostrar para vocês, que foi decorrente da forte alta dos juros nesses anos de 2015 até 2017, e depois o corte de juros acarretou uma forte alta nas unidades totais financiadas no mercado imobiliário. Essas unidades totais com alta de juros caíram fortemente, o que eu acredito que com os próximos cortes de juros podemos ter novamente mais altas de unidades financiadas totais, acarretando maiores corretagens e maiores seguros para a Caixa Seguridade. Aqui eu coloquei a parte dos valores. Observe que o gráfico é parecido, é somente mais para vocês repararem, é praticamente o mesmo gráfico dos dois. Observem que é basicamente o mesmo gráfico, só que aqui é em reais, por conta dos valores financiados, e aqui é em quantidades. Observem o que eu falei em relação ao corte de juros. Observe que a taxa de juros de 2013 a final de 2026 teve uma forte alta e depois um corte fortíssimo da taxa de juros de 2017 até 2020. Se voltarmos no gráfico, a queda forte das unidades financiadas aconteceu também em 2013 até metade para final de 2016. E depois, com os cortes de juros, teve essa nova alta. Vocês podem reparar que existe um certo atraso entre a taxa de juros e o financiamento, mas isso é totalmente normal, por conta que quando um banco central corta ou aumenta sua taxa de juros, isso vai fazer efeito na economia entre 6 a 8 meses, que vai começar a ter os efeitos na economia. Então observe que existe um certo atraso. Então podemos esperar que possa até cair um pouco mais essas unidades totais financiadas. O balanço da Caixa de Seguridade pode ficar até um pouquinho mais fraco para esse ano de 2025, mas com os cortes de juros, acredito que para 2026, 2027, a Caixa de Seguridade vai se beneficiar fortemente. Um dado interessante sobre o relatório de desempenho mensal que as seguradoras reportam, podemos ver uma forte alta na parte de previdência. Teve um aumento de 13% em relação a 2024, a março de 2024. E na parte de seguros,
O seguro habitacional teve um aumento de 13% em relação a março de 24, e observem que a sinistralidade veio totalmente em linha com o esperado, principalmente na parte habitacional e de vida. Eu mostro para vocês o fluxo de caixa da Caixa Seguridade. Vamos fazer aquela minha clássica conta de padeiro. O caixa líquido gerado nas atividades operacionais e gerado nas operações foi de basicamente 1,2 bilhão. Vamos supor que a Caixa Seguridade vai ter esse resultado bem parecido para os outros trimestres do ano. Vou colocar aqui até a parte mais conservadora, que vai ser somente o lucro líquido. Eu vou só analisar esse lucro líquido. Vou adicionar a ele esse saldo final de caixa e equivalentes de caixa que sobrou do trimestre passado, do primeiro TRI de 25, que foi 291 milhões. Observe que isso seria o caixa total da Caixa Seguridade para o ano de 25, uma suposição apenas. Se eu dividir isso pela quantidade de ações da Caixa Seguridade, que são 3 bilhões de ações, ela poderia pagar a um total de 1,49 por ação se ela fosse pagar tudo de caixa em dividendos. Como a Caixa Seguridade paga apenas 90%, vou multiplicar por 0,9, então podemos esperar para esse ano de 2025 mais ou menos 1,35 por ação na Caixa Seguridade. Hoje, a Caixa Seguridade está cotada por 14,66. Isso seria um yield de 9% se ela pagasse todo o seu saldo de caixa e todo o seu lucro gerado e todo o seu caixa líquido gerado nas atividades operacionais para esse ano de 2025. Observem a conta de padeiro, que vai bater praticamente bem parecido com os dados que eu vou dar a seguir em relação aos dividendos da Caixa Seguridade. O dividend yield projetado por mim, no resultado um pouco mais otimista, seria de 8,69%. Nesses cálculos aqui, eu não estou contando com aquele excedente de caixa que eu mostrei para vocês naquele cálculo da conta de padeiro. É apenas o lucro de 2025 sem aquele excedente de caixa. Então, a Caixa de Seguridade pode sim pagar mais do que isso. Existe um mundo dela pagar mais ou menos aquilo que eu calculei, entre 9 a 9,5% de yield nessas cotações de 14,66. Aqui está 14,76, mas hoje já caiu a cotação. Isso seria 1,28 por ação. O PL da Caixa de Seguridade estaria em 9,84, que é um PL bem razoável para uma seguradora. O meu preço teto para a Caixa de Seguridade estaria em R$ 17,00 e a margem de segurança de 15,85. Se o ano for um pouco mais fraco, como pode ser que aconteça, então teríamos apenas um dividend yield de 7,72, 1,14 por ação. O PL seria na faixa de 11 vezes, o meu preço teto seria de 15,20 e a margem de segurança de apenas 3%. Fazendo aquele clássico cálculo para vocês do retorno embutido ao ano que a seguradora pode nos oferecer, sem contar com o mercado, sem contar com o aumento do preço das ações, podemos ver que a Caixa de Seguridade, em um cenário mais otimista, ela ainda gera um IPCA mais 10,13%. Comparado com o Tesouro IPCA 2035, que está em 7,30%, isso é 39% a mais no yield em relação a esse 7,30% de yield do Tesouro IPCA. Então podemos esperar que a Caixa de Seguridade vai nos gerar valor acima da inflação por volta de 8 a 10%, principalmente nesse ano de 2025. Observando a parte gráfica da Caixa de Seguridade, podemos ver que depois da sua forte alta que aconteceu aqui em 2023, ela vem formando esse triângulo ascendente e respeitando muito bem ele. Eu acredito que a Caixa de Seguridade ainda pode tocar aqui nos 14,30. Provavelmente isso vai acontecer já com o ajuste de dividendos que estão esperados que são 31 centavos esperados para o pagamento agora de agosto. Mas se os resultados melhorarem, a Caixa de Seguridade pode sim voltar a ter forte alta, principalmente se considerarmos um resultado mais otimista, onde a Caixa de Seguridade estaria cotada a um PL de menos de 10 vezes, o que é relativamente barato para uma seguradora que gera muito caixa, paga muito dividendo e precisa de pouco investimento. Então é isso, pessoal. Por esse vídeo é só. Espero que tenham gostado um pouquinho da minha visão sobre Caixa de Seguridade. É uma ótima empresa. Eu possuo ela na minha carteira. É mais ou menos 12% da minha carteira hoje. Tenho interesse sim em aumentar a posição na Caixa de Seguridade se os preços chegarem um pouco mais perto dos R$ 14.
Então, comente aqui embaixo se você tem Caixa Seguridade na sua carteira. Compartilhe esse vídeo com um amigo que possua Caixa Seguridade. Deixe o like para ajudar no engajamento do vídeo e ajudar a crescer o canal. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. E até o próximo vídeo. Um forte abraço.